Prefácio. Envelhecer é uma arte, e como todas as artes, exige talento. Mas a arte de envelhecer, independentemente de genes ou ascendência, nós é que determinamos como vai acontecer. Dando à nossa vida um sentido, uma abertura, acreditando nela, investindo em nós mesmos para envelhecermos com arte. A pastora Léa Mendonça escreve como quem conversa. Conversa com uma amiga, olho no olho, mão na mão, dividindo as alegrias e os segredos do bem envelhecer. Nós decidimos como vamos envelhecer. E em suas reflexões fundamentadas na palavra, a pastora Léa nos lembra da importância de envelhecermos nos mantendo ativas e jovens de espírito. E assim, descobrimos que a mulher que não envelhece vive dentro de nós. Envelhecer pode ser uma bela experiência, quando aceita como uma dádiva divina, porque a vida é o maior dom que existe. Viver a vida com alegria até o fim é uma forma de agradecermos a oportunidade que o nosso Criador nos concedeu de estarmos aqui. Este livro também é uma dádiva de Deus, um presente do Senhor para todas as mulheres que estão dispostas a partir com a pastora Léa numa jornada para dentro de si mesmas em direção a um envelhecer melhor. Se nos mantivermos sempre produtivas, tivermos fé em Deus e em nós mesmas, é possível chegar à velhice sentindo o sabor que existe em conviver com o fato de que envelhecer é um presente de Deus. É preciso buscar a felicidade que existe em todas as idades e saber vivê-las intensamente.
de Jesus, ninguém foi coroado numa cruz, com coroa de espinhos sob o sol. Ninguém foi ao inferno igual a Jesus, tirar das mãos do mal o meu final, fazendo-me eternamente sua. Ninguém me pegaria por aí, sabendo todo o mal em que eu me meti, e dando outra chance pra viver. Então, por isso é que eu não largo meu Jesus, que me achou perdida sem ter luz, me fez mais rica que qualquer mortal. Ninguém a morte pôde triunfar, ninguém pagou mais caro por me amar. Senhor, eu sou eternamente sua. Ninguém foi ao inferno igual a Jesus, tirar das mãos do mal o meu final, fazendo-me eternamente sua. Ninguém me pegaria por aí, sabendo todo o mal em que eu me meti, me dando outra chance pra viver. Então, por isso é que eu não largo meu Jesus, que me achou perdida sem ter luz, me fez mais rica que
nome eu curei, no teu nome vidas restaurei, no teu nome muitos filhos, como pródigo arrependido, devolvi as suas mãos. Transformei noites sombrias em alegres e doces manhãs. Em teu nome transportei das trevas pro teu reino multidões. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Mas eu não me dei por vencido, não pensei em pedir trégua nem paz, não baixei a minha guarda, estava decidido levantar bandeira branca jamais. Não me rendo, não me entrego, não me quebro, não desisto, continuo a serviço do rei. Não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça erguida que aguarda a providência de Deus. Ai daquele que tocar nos bens de ungido, melhor seria ele não ter nascido. Agora quem vai fundo nessa guerra fria, pra acabar de vez com essa covardia, é Deus. Aleluia, aleluia. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Mas eu não me dei por vencido, não pensei em pedir trégua nem paz, não baixei a minha guarda, estava decidido levantar bandeira branca jamais. Não me rendo, não me entrego, não me quebro, não desisto, continuo a serviço do rei. Não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça erguida que aguarda a providência de Deus. Ai daquele que tocar nos bens de ungido, melhor seria ele não ter nascido. Agora quem vai fundo nessa guerra fria, pra acabar de vez com essa covardia, é Deus.
você pedir, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Não pensa não, aleluia. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Você que chora, louve ao Senhor. O crente quando chora, o Senhor responde. Oh, aleluia. A oração do crente estremece monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando o ano orava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué. Atendeu a Josué. Quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. Olha, é o mesmo e não mudou. E Ele está aqui no nosso meio. Esse Deus é o nosso grande Emanuel, Deus conosco. Aleluia, aleluia. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor, tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando o adorava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué. Quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Chora que o Senhor responde. Aleluia, Jesus. Aleluia.